Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 18 de Kislev, 5.783. É o dia 12 de dezembro de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal. E na Parashá semanal desta semana, obviamente, né? Nós estamos aí na Parashá de nome Vayeshev. E ele se estabeleceu, falando de Yaakov, que retorna à terra prometida, e depois do seu encontro com seu irmão Esav, então ele vai se estabelecer na terra prometida. E o seu objetivo é, de fato, estabelecer-se com paz harmoniosa, né? E nós estamos vendo aí os conflitos que estão resultando do relacionamento entre Yosef e os seus 10 irmãos, com exceção de Beniamim, pois Beniamim é o filho de sua mãe Rachel, o mais novo, caçula, portanto, ele sendo mais velho que Beniamim. Beniamim não tinha motivos nenhum para ter inveja de Yosef, né? E nesse conflito entre os irmãos, nós temos aí de fato aquela questão em que Yosef, segundo os nossos sábios, que fala que Yosef falou bem claramente para os seus irmãos: o nosso pai Yaakov, ele saiu da casa do nosso avô Yitzhak e foi para Haran, na casa de Laban, para buscar a sua amada Rachel, a minha mãe. E, portanto, eu que vou liderar sobre vocês nessa discussão dos dois sonhos, né, que Yosef teve, e ele traz ao conhecimento dos seus irmãos do primeiro sonho, né, falando dos feixes, depois no segundo sonho, falando na presença do seu pai Yaakov, né, a respeito do sol, a lua e as estrelas, né, que se dobram diante de Yosef, né. A princípio, Yaakov, ele dá uma demonstração de estar zangado com Yosef, né, repreendendo, justamente para não aumentar o clima de animosidade entre os irmãos. Mas Yaakov, ele já entendia que realmente os sonhos de Yosef eram sonhos proféticos, eram sonhos que vinham de Deus. Então, ele assim agiu para evitar um conflito maior, mas ao mesmo tempo esperando o cumprimento dos seus sonhos. Então, isso tudo gerou, de fato, aí os conflitos e as animosidades, né, entre os irmãos, que vamos ver agora, né, daqui a pouco, a questão, né, em que Yosef, os seus irmãos pretendem matá-lo. Antes disso, vamos para a nossa prece pelo Brasil, pelo nosso povo brasileiro, pela situação que o nosso país está vivendo, né? Então, o salmo de hoje é o salmo de número 125, né? É o salmo de prece, né? Só recordando que o livro de salmos, né, na realidade, são preces, louvores, né, adoração para com Deus, o reconhecimento que Ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador e etc. e tal. Os nossos mestres, né, os sábios do povo judeu, eles falam de fato de que os salmos trazem em si grandes poderes. Há exatamente quando nós recitamos salmos, né, realmente com kavaná, com a intenção verdadeira do coração, nós podemos experimentar como diz assim, ação ou ações de Deus através de salmos para com aqueles que realmente se dedicam aí diariamente a estarem fazendo salmos. Por isso nós temos um calendário diário, ok? E nesse sentido todo aí, os nossos sábios falam que o poder que emana dos salmos, dos louvores, das preces deste livro precioso chamado Tehillim, Salmos, Louvores, nós, se conhecêssemos de fato esta dimensão espiritual, nós realmente não deixaríamos de fazer recitação de salmos diariamente. Por isso, Salmos, ele tem respostas, né,
bênçãos e etc. e tal, para cada situação da nossa vida. E é por isso que é importante nós conhecermos o calendário diário, mensal, da recitação dos salmos, bem como também os tópicos, né, para aquilo que você precisa, né? O Salmo 125, que é a nossa prece de hoje, para o nosso Brasil e para o nosso povo brasileiro, os que confiam em Deus estão sempre seguros. Ele, o eterno soberano dos mundos, ele os protege tanto dos ataques físicos quanto ataques espirituais feitos pelos perversos, pelos iníquos. Então, esse momento em que a nossa nação está num momento muito tenso, está num momento muito difícil, está num momento em que, dependendo do riscar de um palito de fósforo, por assim dizer, né, realmente pode eclodir uma bomba que não tem tamanho para com o nosso país. Então, esse momento muito difícil é um momento de não olharmos para os homens. Não é um momento de nós olharmos para personagens A, B ou C. É um momento especial de nós olharmos unicamente para Deus. Porque só Ele pode proteger-nos de ataques físicos e espirituais dos perversos, dos iníquos. E aqueles que estão mais próximos de Deus, dos seus objetivos para cumprir o projeto de Deus, que Deus venha usar estas pessoas com grande sabedoria e estas pessoas que não percam a simplicidade e a humildade de confiar em Deus para serem instrumentos de Deus para este momento difícil e complicado em que a nossa nação está passando. Por isso, Salmo 125 é uma prece em que os que confiam em Deus estão sempre seguros. Ele os protege tanto dos ataques físicos quanto espirituais feitos pelos perversos, pelos iníquos. Então a nossa prece de hoje, Salmo 125, é nesse sentido. Então você, aonde estiver, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, porque há várias comunidades brasileiras no mundo inteiro que estão aí reunidas, realmente clamando a Deus por uma solução que haja realmente uma paz harmoniosa no nosso país. Então, este é o momento, mais do que nunca, de olhar para os céus e confiar somente em Deus, porque é só Ele que tem o poder de trazer essa proteção contra todos os ataques físicos e espirituais dos perversos, dos iníquos. A prece assim nos fala. Um cântico de ascensão. Os que depositam sua confiança no Eterno serão firmes como os montes de Sião, que permanecerá inabalável para todo o sempre. Assim como um colar de montanhas contorna Jerusalém, a proteção do Eterno envolve seu povo perpetuamente. Não permanecerá o cetro dos iníquos, não permanecerá o cetro dos perversos, não permanecerá o cetro dos iníquos, com poder sobre a terra dos justos, para que não sejam tentados a se deixar seduzir pela iniquidade. Faz o bem, ó Eterno, aos justos e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, que o Eterno os conduza, junto com todos os malévolos, à sua própria destruição. E que haja paz sobre Israel, que haja paz sobre aqueles que confiam no Eterno. Porque aqueles que depositam sua confiança no soberano dos mundos, eles permanecem firmes como um colar de montanhas ao redor de Sion e Jerusalém. Então, assim, as montanhas que contornam a terra de Israel, contornam Jerusalém, como um escudo, uma proteção, providência divina dentro da natureza para trazer proteção para com o povo judeu.
assim os que confiam no Eterno. Ele levanta o seu escudo de proteção, a sua destra. Ele envia os seus mensageiros, os seus anjos, para estarem ali como escudos de proteção para com os justos e os retos de coração. Por isso, confie em Deus, pois Ele sabe o que faz. E se nós confiarmos, nós também teremos da parte dele a sua proteção contra todo e qualquer ataque físico e espiritual. E os perversos não prevalecerão, mas serão conduzidos à sua própria destruição. Por isso, que haja paz sobre Israel, haja paz sobre o povo judeu, que haja paz sobre todos aqueles que se refugiam no único Deus, no único Criador, no único Redentor e Salvador. Ok? Baruch Hashem. Sejam estas bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre o povo brasileiro que está buscando em Hashem realmente essa proteção. Ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos na nossa segunda leitura, e na nossa segunda leitura nós estamos no capítulo 37 de Bereshit, Gênesis, e nós estamos aí no versículo 12 até o versículo 22, onde nós temos aí como tema nesse sentido, confiar na providência divina, uma palavra que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz constantemente para conosco, né? Então nesta aliá de hoje, nessa leitura de hoje, capítulo 37, versos 12 a 22, nós temos aí exatamente toda a preparação para a venda de Iosef, ok? Mas a princípio, os irmãos, né, os 10 irmãos de Iosef, com exceção de Beniamim, estão aí procurando uma forma de matá-lo, né? E jogar dentro de algum dos poços onde ele se encontrava e deixar por lá mesmo, entendeu? Mas antes disso daí, nós queremos aqui deixar as nossas escusas aos amados, que não sei o que acontece, mas todos os dias, quando nós entramos aqui pelo canal do Facebook, né, nós começamos as lives, as lives diárias, né, e depois de algum tempo a gente percebe que não está no ar. E nós falamos aí, entre aspas, né, no bom sentido, falamos com as paredes, né? E não sei o que acontece, mas todo santo dia, como diz o outro, né, a gente começa as lives e não entra no ar. Não sei qual é o significado disso daí. Alguém que manja de internet e companhia limitada aí, Facebook, puder mandar para a gente aí no PV algum esclarecimento sobre isso daí. Amém. Baruch Hashem, né? Então nós estamos constantemente entrando atrasado por causa dessa deficiência que nós estamos encontrando aí. Ok? Então fica aqui as nossas escusas aos amados aí. Então, voltando para a nossa segunda aliá, nós temos aí o momento em que os irmãos de Iosef, né, eles saíram para pastorear e eles foram a uma boa distância para levar os rebanhos para fazer o pastoreio, né? E dessa forma eles estavam apacentando os rebanhos de seu pai ali nas cercanias de Shechem. Mas eles foram um pouco mais distantes. E como eles estavam demorando para dar notícias, então Yaakov ele chama Iosef e ele dá uma missão para Iosef, né? Então ele fala, eu acredito que teus irmãos estão apacentando o rebanho em Shechem, eu gostaria que tu fosses até eles. E aí Iosef respondeu, né? Eu estou pronto, mesmo sabendo, né? Iosef sabendo que os seus irmãos o odiavam. E justamente por estarem longe, distantes, né? Da visão e da proteção do pai Yaakov, ele sabia que a missão era difícil, porque eles estariam no campo, sem ninguém, só os 10 irmãos e mais ele, né? E realmente um terreno perigoso, né? Mas mesmo assim, ele responde para o seu pai Yaakov, né? Eu estou pronto, né? Eu estou pronto.
Essa é uma resposta que nós precisamos aprender dentro do aspecto da nossa resposta para com Deus. Nós temos as nossas 5 bases. Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilot, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, ou as 7 leis de Noah, e as suas ramificações, e a de Sedaká. Nós temos essas 5 bases, ou nós podemos dizer, nós temos aí os 5 alicerces para cumprirmos com a nossa missão. A nossa missão suprema, o que nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma, e por isso pode parecer repetitivo, mas não é repetitivo. É sempre uma palavra de renascimento, renovação da nossa missão, a nossa missão suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Essa mesma retórica, por assim dizer, ela é algo que vem através desses milênios todos para com o povo de Israel. Então, o povo judeu em si não se cansa, em hipótese nenhuma, de sempre ouvir dos seus mestres, não esqueçam, a tua missão suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então o povo judeu não se cansa. E nós, como Benei Noah, nós não podemos esquecer que esse é o foco principal, essencial da nossa existência. As demais questões, elas vêm para somar ao principal. Entendeu? Então é isso que nós precisamos compreender, é isso que nós precisamos entender e é nisso que nós precisamos viver. Então, todos, entre aspas, todos os acessórios que nós temos para somar a nossa tarefa suprema, ela tem que ser exatamente nesse aspecto, somar. Quando nós temos algum acessório que faz com que nós saiamos ou para a direita ou para a esquerda, no sentido de perder o foco, certo? Então a gente precisa reaver esse acessório. Se convém continuar com ele ou é melhor jogar fora. Porque se nos tira do foco da nossa missão suprema, então não está somando, não está adicionando, não está nos ajudando a cumprirmos a nossa missão. Então, por isso, nós precisamos tomar certos cuidados com alguns tópicos, né, sobre questão de estudos, né? Porque muitas vezes nós podemos ser a semelhança dos irmãos de Yosef. Vejam bem o paralelo que nós fazemos aí. Os irmãos de Yosef, eles saíram totalmente ali da casa do pai, no sentido local, e foram distantes, foram para o campo, cuidar do rebanho. Então, eles escolheram o quê? O isolamento. O pastoreio aqui significa exatamente o isolar-se. Então, sai do convívio das pessoas, sai do convívio do mundo físico, se isola, um ermitão, todo mundo conhece muito bem sobre essa questão, ermitão, se isola. E assim não cumpre o foco, ou melhor, não segue no foco principal, no foco supremo, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Eles estão fazendo alguma coisa errada? Não, mas estão fora do foco. Então, nesse sentido, o foco em si, ele está opaco. Há obstrução. E quando há obstrução, quando se perde o foco principal, essencial, aí então está sujeito a certas e algumas interferências. Mesmo que esteja fazendo alguma coisa boa, mas ao perder o foco principal, o foco essencial, o foco supremo, transformar o mundo para ser a moradia de Deus, então aí fica mais suscetíveis realmente aos ataques ou físicos ou espirituais dos perversos ou das forças negativas. Então, quando eles se isolam, ao se isolarem, eles estão já mais suscetíveis às influências negativas. Por isso que eles se isolaram e foram tratar como eliminar Yosef. Por outro lado, nós temos Yosef.
que representa exatamente todo judeu e todo Benei Noach, que mantém o foco. Conhece os perigos, tem consciência das adversidades, tem consciência que está correndo risco em determinadas situações. Quando Yaakov chama Yosef, vai até os teus irmãos, traga-me notícias. Porque já faz tempo que não tenho notícias deles. Imediatamente Yosef responde, estou pronto para seguir na missão que o Senhor está me dando, mesmo sabendo que correria perigo de morte. Mas ele não perdeu o foco principal. Ele não perdeu o foco primordial. Aquilo que está estabelecido desde o princípio. Bereshit. Desde a criação. Fazer deste mundo uma moradia de Deus. Então ele, honrando seu pai, mantendo foco na tarefa suprema, mesmo sabendo dos perigos, ele se coloca em frente, em marcha, para cumprir a missão que lhe foi dada. Então o ensinamento que fica para nós aqui é este: manter o foco e ir em frente, avançar, levar a consciência divina, a consciência de família, a consciência de liberdade, para que as pessoas possam exercer o seu livre arbítrio de servir ou não servir a Deus. E se ele decide servir a Deus, ele adquire méritos. E Deus o protege de todo ataque físico e espiritual dos perversos, dos iníquos. Mas não se acovarda, não fica trancado em casa, entendeu? Realmente nada contra a correnteza. Não deixe o seu barco seguir a correnteza para desabar no precipício da próxima cachoeira. A tua vida é esse barco e é você que o conduz. E se você se acomoda, fica preso dentro de casa, se você se acomoda à vontade do sistema, se você se acomoda em ficar escondido ou isolado, você perde o foco supremo da sua existência. Por isso que os sábios falam, e o nosso Rebbe Menachem Mendel também não cansava de falar, e continua falando conosco, que a nossa existência, ela se tem pelo fato de nós cumprirmos a nossa missão suprema. Se nós perdermos a nossa visão suprema da nossa tarefa, que é transformar esse mundo para fazer dele a moradia de Deus, então nós não temos sentido de viver. Para que viver? Você perdeu a essência da existência. Se você perde a essência da existência, você já conversou com alguém que já falou algo semelhante, parecido, etc. e tal, dizendo assim, a minha vida não tem sentido, eu só estou esperando a morte chegar. Você já conversou com alguém assim? Você sentiu, quem assim teve essa experiência, você sentiu o grande vazio que aquela pessoa está? Você percebeu como que aquela pessoa está dentro de um abismo, caindo, 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 e não tem fundo esse abismo? Ela só está esperando a morte chegar. Então, perder a visão da nossa tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, é nós perdermos o sentido da nossa existência. As demais questões são acessórios que vêm somar para que nós possamos mais forte, com mais determinação, com mais coragem e ousadia, cumprirmos a nossa tarefa suprema. Então Yosef, ele não se acovardou diante do perigo. E nós não podemos nos acovardarmos diante dos perigos que nós temos aí. É o Salmo 125
que nós fizemos a prece para o nosso Brasil e para o nosso povo brasileiro no dia de hoje. A confiança em Deus é que nos protege de todos os ataques físicos e espirituais dos perversos, ok? Então, assim quando então Iosef ele sai em direção ao campo e vai ao encontro dos seus irmãos, né? Ele anda e não encontra os seus irmãos. De repente ele encontra um homem no caminho. E ao encontrar este homem no caminho, ele pergunta, né? Por acaso o senhor viu por aqui, né, um grupo de pastores, de rebanhos, de ovelhas, que trouxeram seus rebanhos para pastorear por aqui? Eles eram em 10, eram meus irmãos, são meus irmãos. Por acaso o senhor viu eles por aqui? Então aquele homem que de repente apareceu por ali, segundo Urash e os nossos mestres, fala que era exatamente o anjo Gabriel, ou anjo Gavriel, na forma de homem, que ali apareceu para com ele. E então Iosef conversa com ele, sem saber que era um anjo, e então ele fala sobre essas questões, e então aquele homem, entre aspas, diz: eles deixaram este lugar. Eles não, quando o anjo diz para ele, né? Eles deixaram este lugar, porque eles estavam ali nas cercanias, nos campos de Shechem, né? Então, o anjo está dizendo, eles deixaram este lugar. O anjo estava dizendo para Iosef, eles deixaram de agir como irmãos de você. Então, era um alerta que o anjo estava trazendo para Iosef. Eles deixaram de agir como irmãos para com você. E em seguida ele diz, escutei-os dizendo que vamos para Dotan, uma outra localidade mais à frente de Shechem, dos campos de Shechem, né? Então, quando o anjo está dizendo, eles deixaram este lugar, quer dizer, eles deixaram de agir como irmãos contigo, e eles deixaram este lugar e foram em direção para Dotan, né? Então, Dotan significa um lugar em que encontra-se forma ou normas para agir de forma correta e legal. É um lugar legal, é um lugar de leis, é um lugar em que há fundamento jurídico para que o direito ele seja estabelecido e não se caia de forma alguma na fragilidade de não se cumprir aquilo que é de direito. Então, nesse sentido, o anjo estava dizendo para ele, para Iosef, eles deixaram esta localidade, deixaram de agir como irmãos contigo, e eles foram para Dotan, porque ali eles vão procurar uma forma legal, um pretexto legal, juridicamente falando, para matar você. Esta foi a mensagem que o anjo deu a Iosef. E ele compreendeu tudo isso. Mas ele não se acovardou. Por quê? Porque o seu pai lhe deu uma missão. Paralelamente, no aprendizado destas questões, nós podemos ser ameaçados. Podemos sofrer reveses, animosidades, inimizades. Podemos sofrer tentativas de, não somente de perseguições, mas de agressões, prisões e de morte também. Estamos sujeitos a tudo. Mas Iosef mostrou para nós que, quando se mantém o foco na tarefa suprema, nós temos o Salmo 125. Nós temos o próprio Deus sendo o nosso escudo, a nossa proteção contra os ataques dos perversos e iníquos, tanto no campo físico como também no campo espiritual.
Então, por isso, consciência divina, consciência de família e consciência de liberdade é aquilo que esse tripé nós não podemos perder. Consciência de Deus, consciência família e consciência liberdade. Por quê? Porque você tem a liberdade, você tem o livre arbítrio de dizer: sim, Senhor, vou cumprir a missão que tu me deste. E você tem a liberdade de dizer: não, Senhor, eu não vou fazer. Eu vou continuar correndo atrás dos meus interesses, vou curtir minha vida e boa. Isto é consciência de liberdade. É você decidir o que você quer para a sua vida. E não o Estado decidir por você. Não perversos nos poderes decidirem por você. Então, por isso, esse tripé Deus estabeleceu desde o princípio. E desde o princípio, os homens tentaram de todas as formas, os perversos, os iníquos, eliminar esse tripé da vida da humanidade. Consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. E nunca conseguiram vencer. Por isso, Salmo 125 é onde nós precisamos manter o nosso foco em Deus. E aqueles instrumentos, seres humanos, que estão mais próximos da vontade divina, Deus vai usar essas pessoas para que o perverso e o iníquo não progrida e não venha realmente trazer danos, prejuízos, até mesmo casos de morte para com aqueles que confiam em Deus. Entendeu? Então, nesse sentido, o anjo estava dizendo para Iosif, eles foram buscar um pretexto ou pretextos legais para te matar. Dotã, que é o nome de um lugar verdadeiro, e por isso fala sobre a questão, um lugar de legalidade, né? É onde o legal, a lei, a norma, né? Aquilo que é de direito, né? É o lugar, nesse sentido, Dotã, é o lugar do direito. Então, eles foram para lá para buscarem pretextos legais para matar você, Iosif. E ele se acovardou e voltou correndo para a casa de papai. Papai, eles querem me matar. Papai, eu não vou. Não posso. Eles querem me prejudicar. Eles querem me fazer o dano. Eu vou ficar aqui dentro de casa trancafiado. Vou ficar dentro de casa. Quem tem inteligência para compreender, que compreenda. Ok? É isso daí. Então, nesse sentido, nós temos aí, realmente, de um lado, os irmãos de Iosif, que procuram isolamento e perdem o foco da tarefa suprema. Por outro lado, nós temos Iosif, que não perde o foco da sua tarefa suprema e, mesmo diante de perigos terríveis, ele se coloca em marcha, ele se coloca avante para poder cumprir, sem sombra de dúvidas, a sua missão, ok? Então, depois dele ouvir aquele homem, que ele não sabia que era um anjo naquele momento, então ele continua indo em direção a Dotã, aonde os seus irmãos se encontram. E aí, quando ele começa a se aproximar, já à distância, ele vê os rebanhos e os seus irmãos lá reunidos. Ao mesmo acontece com seus irmãos que olham e veem. Iosif vem vindo. E agora, rapidamente, os 10 irmãos que já estavam tentando achar uma forma, um pretexto legal para matá-lo, agora então eles pegam e falam lá, né? Verso 19 e 20, né? Do capítulo 37 de Gênesis, dizendo, né? Aí vem o sonhador, eles disseram um para o outro. E agora nós temos a oportunidade, vamos matá-lo e atirá-lo dentro de uma destes poços. Podemos dizer que um animal selvagem devorou, né? Mas Deus disse, então veremos o que será de fato de seus sonhos.
enquanto os irmãos estavam zombando dos sonhos de Iosif, né? Então, Rashi e os nossos sábios comentam, né? Deus está respondendo para eles, né? Vamos ver então o que vai ser, qual será o desfecho final dos sonhos do tal sonhador que vocês estão zombando dele, né? Então, nesse aspecto aqui, amados, nós precisamos tomar o cuidado. A questão de sonho e sonhos. Nós precisamos tomar cuidado com sonhos que estão conectados conosco no nosso dia a dia, com as nossas emoções, pensamentos, aquilo que nós nos envolvemos no nosso dia a dia e aquilo que foi gravado no nosso subconsciente. E quando nós dormimos, então a porta ou o portal do subconsciente para o consciente se abre e há uma mistura de consciente e subconsciente, vem sonhos, né, que não tem absolutamente nada a ver de profético, ok? Não tem nada a ver de mensagem divina, e as pessoas ficam aí, né, querendo saber o que será que significa isso, que significa aquilo, né? Então, como dizem os nossos rabinos, né, a maioria, pela terceira vez, a maioria dos sonhos não tem absolutamente nada a ver como mensagem divina, ok? Então, segundo os nossos mestres, para que haja de fato uma mensagem divina, nós temos que subir vários degraus de santidade. Não é assim não, ok? Nós precisamos crescer nos nossos 5 alicerces no nosso dia a dia. Não é assim não, né? Comecei hoje e amanhã eu já começo, entre aspas, a ter revelações divinas pelos sonhos, né? E aí os Beneinor acabam ficando aí, né? Essa noite eu tive um sonho, que será que aconteceu? O que será que significa isso? Eu vou consultar o rabino, né? E vai simplesmente fazer com que, né, o rabino venha perder um certo tempo precioso aí para responder. É apenas um sonho, né? Não esquenta a cabeça com isso, é apenas um sonho. Está conectado com as suas emoções, com a sua alma. Os 7 níveis de emoções que está conectado à tua alma, né? Então, é aquilo que você pensou, focou muito durante o dia. Antes de você dormir, você assistiu ou na televisão ou na internet, seja por celular ou computador caseiro, né? Assistiu o que não devia, uma notícia impactante ou alguma coisa semelhante, ok? E aí você acabou sonhando. Então, cuidado com essas histórias aí, né? Estuda mais Torá, as 7 leis de Noa, as suas ramificações, faz as suas preces diárias, leia salmos, né? Faça de Sedaká, e aí você vai ver coisas preciosas acontecendo na tua vida aí, ok? Então, nesse sentido, amados, nós temos aí algo interessante a observarmos, que nós temos aí tanto o Zohar, o livro do esplendor, e como Or HaChaim, né, que são sabedorias judaicas que trazem para nós, dentro do aspecto aqui, onde diz, vamos matá-lo e atirá-lo num destes poços, né? Aí no verso 21 do capítulo 37, nós temos Reuven. Então, Reuven, né, popularmente conhecido como Ruben, né? Reuven, ele então ouve, né, os seus irmãos falando sobre isso, né? E então ele diz assim, não o matemos. Então Reuven vem com a defesa em favor de Iosif. Não o matemos, né? Não derramem sangue. Vocês podem atirá-lo dentro deste poço no deserto e não coloquem a mão nele. Não coloque suas mãos nele, pois ele disse isso somente para tentar salvar Iosif das mãos dos seus irmãos, e então ele planejava salvá-lo e devolvê-lo ao seu pai. Então aqui onde nós vamos completar a nossa aliá de hoje, a continuidade amanhã, então nós temos aqui o que para refletirmos? O que já foi dito até aqui, mais essa questão.
A princípio, o objetivo era matar Iosif assim que ele chegasse e jogar o seu corpo dentro de um dos poços que ali existente havia. Ali havia vários poços secos, né? E dentro daqueles poços secos, os seus habitantes eram escorpiões e serpentes, que habitavam no fundo do poço, certo? Então, a princípio, quando Reuven diz assim, não matemos, não coloquemos a nossa mão contra o nosso irmão, não vamos derramar o seu sangue, vamos jogá-los dentro de um desses poços aqui. Então, qual é o significado desse? Já que ali tinha serpentes e escorpiões. Então, quer dizer assim, a morte dele seria até mais cruel do que se os irmãos pegassem e liquidassem rapidamente o seu irmão. Ele sofreria menos, né? Ou sendo jogado dentro do poço com serpentes e escorpiões, então a morte dele seria muito cruel. Aparentemente parece isso, mas na realidade não. Segundo o Zohar, o livro do Esplendor, e o comentário de Or HaChaim, né? Então os nossos sábios trazem para nós que de fato o poço era menos perigoso do que os irmãos de Iosif. Os irmãos de Iosif eram mais perigosos do que as serpentes e os escorpiões. Por quê? Qual a mensagem? Como pode ser serpentes e escorpiões menos perigosos do que os irmãos de Iosif? Então aí os nossos sábios eles comentam exatamente sobre essa questão, dizendo: o ser humano ele é dotado de livre arbítrio. Deus não interfere no livre arbítrio da pessoa. Se a pessoa ela fala assim, eu vou subir num prédio de 30 andares, lá em cima eu vou me jogar e sair voando. Deus não vai interferir na vida dele, na decisão dele. Até ele chegar no 30º andar, Deus vai colocar diante do seu caminhar situações para que ele possa refletir e mudar a sua decisão. É outra história. Deus não interfere no livre-arbítrio do ser humano. Então, o ser humano diz assim, eu vou pular lá do 30º andar e vou sair voando. Eu tenho certeza que vou sair voando. E ele não vai sair voando, ele vai mergulhar abismo abaixo e morte certa. Mas durante o seu trajeto, Deus, ele prepara situações, momentos, encontros em que a pessoa possa ter ainda oportunidade até chegar aquele momento dele pular, para que situações diversas possam fazer ele refletir melhor, mudar de decisão, de opinião e não cometer uma loucura dessa. Então Deus faz isto. Então Deus ele não iria interferir na decisão dos irmãos de Iosif, por causa do livre-arbítrio. Muito diferente das serpentes e escorpiões, que não têm livre-arbítrio. Então, Iosif sendo jogado lá dentro, ele tinha em favor dele o quê? O mérito, ou méritos, porque ele constantemente estava aos pés do seu pai estudando a Torá. Então ele tinha méritos consigo por causa do estudo da Torá. E por outro lado, a determinação, a ordem de Deus para que serpentes e escorpiões não atacassem Iosif, tendo em vista que os animais não têm livre arbítrio. Então, nesse caso, animais, serpentes e escorpiões, Deus pode interferir na ação deles. Então, quando Iosif fosse jogado dentro do poço, então a visão de Reuven era exatamente esta: de que pelos méritos de Iosif, por estar estudando a Torá, pelos méritos do pai Iacov, dos avós Itzhak e Avraham, que Deus colocaria ali
ordem para com que serpentes e escorpiões não atacassem Iosif e ele fosse preservado. E, ao mesmo tempo, nesse planejamento de Reuven, ele tinha no seu planejamento que posteriormente ele retornaria ali naquele poço para poder retirar Iosif e levá-lo de volta para o seu pai. Dentro desse campo aqui, né, o Talmud e a Mishnah, os nossos sábios falam que como Iacove já era avançado de anos, e então havia realmente assim turnos para que se cuidassem do pai Iacove. Naquele momento, Beniamim estava cuidando de Iacove, o pai. Por isso, Beniamim permaneceu lá com o pai Iacove. Os 10 irmãos foram para Shechem, os campos de Shechem, posteriormente para Dotã, para procurar uma forma, um pretexto legal para matar Iosif. E Iosif foi atrás dos seus irmãos. E então estava chegando o momento do turno de Reuven para cuidar do seu pai, fazer as preces e cuidar do seu pai junto do seu pai. Então ele iria embora na visão de Reuven, e depois que os seus irmãos retornassem com os rebanhos na casa do pai, e Iosif estaria dentro de daqueles poços, né? Então ele voltaria e ali resgataria Iosif e o entregaria de volta ao seu pai são e salvo, certo? Então é isso que nós temos até aqui na nossa aliá de hoje, ok? E amanhã então nós vamos ver a continuidade do desenvolver, né, dessas ações aqui. O que vai acontecer? Os irmãos de Iosif vão matá-lo ou jogar dentro do poço? O que os irmãos de Iosif, né, o fará? Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala dentro desse aspecto que nós vimos até aqui, sobre a questão de confiar na providência divina, que é o caso que está conectado com o Salmo 125, que fizemos a prece pelo Brasil e pelo nosso povo brasileiro no dia de hoje. Então, Iosif sabia que realmente seus irmãos estavam conspirando contra ele, né? Uma lição que nós precisamos aprender aí, amados, com referência a uma ação negativa da parte de Iosif, era a fofoca que ele fazia dos irmãos para o seu pai, né? Então, fazer fofoca dos irmãos para o pai, isso provoca animosidade entre os irmãos. Então, é uma lição que nós precisamos aprender e transmitir aos nossos filhos, né? Não faça fofoca do seu irmão. Isso não é bom, cria animosidades, inimizade entre os próprios irmãos. Então esse é um detalhe que também nós aprendemos com a ação de Iacove, que ele não repreendeu Iosif por causa das suas fofocas. Os pais não podem ficar aceitando fofoca de um filho, trazendo fofoca contra o outro filho. Então é aquela hora em que isso acontecia mais antigamente, né? Então, quando um filho chegava para o pai ou a mãe e começava a fazer uma fofoca do outro irmão, o que o pai ou a mãe fazia normalmente? Geralmente a mãe, né? Que fazia o quê? Pegava aquele que fez a fofoca, chamava o outro, falava assim, e aí, ó, seu irmão tá falando tal coisa, né? Não, eu não fiz isso, não. Fez sim, entendeu? Então criava aquela animosidade. Então aí era onde que a mãe falava, ó, os dois vão apanhar, porque vocês não podem ser inimigos entre vocês. Vocês têm que ser amigos. Vocês têm que se entenderem entre vocês e não fazerem fofoca um do outro. E a chinela cantava, entendeu? E tem outra coisa, vocês vão sair daqui e não é para brigarem entre vocês, senão vocês vão apanhar de novo. Então, né, de uma forma dolorosa, acabavam aprendendo que os irmãos têm que ser amigos. Aí quando os dois saíram de perto, tá vendo só o que você fez? Você foi fazer fofoca para a mamãe, olha lá, ó. Nós dois apanhamos, da próxima vez vamos resolver entre nós aqui, né? Vamos, como diz o outro, vamos nos amassar aqui, mas vamos resolver aqui, não vamos levar nada para a mamãe não, que a chinela dói, certo? Então,
nesse sentido, são os aprendizados, né? E aqui, então, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre a questão de confiar na providência divina. Então, né, como Yosef, né, os seus irmãos acabaram, né, de vê-lo se aproximando e começaram a tramar contra a vida de Yosef, né? Então, apesar de não ser o que pretendiam, nem o que previam, as ações dos irmãos de Yosef acabaram levando ao poder e à sobrevivência de toda a família de Yaakov. É o que nós vamos ver na sequência da história aqui. Então, a experiência de Yosef demonstra claramente que tudo o que acontece, muito além do que nos damos conta, é orquestrado por Deus para o nosso benefício. Por isso, ou por esta razão, é tolo e inútil ficar zangado com aqueles que parecem estar nos prejudicando. Então, muitas vezes, né? Muitas vezes não, todas as vezes que alguém está prejudicando você, você precisa olhar com outros olhos. Não foque na pessoa. Foque na providência divina. Qual é o ensinamento que Deus tem para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida nessa situação? O que é que Deus quer que eu faça? Ele está usando aquela pessoa como instrumento dele, um instrumento de Deus, para chamar a minha atenção sobre alguma coisa que eu não percebi. Eu não estou conectado com a providência divina. Então Deus está me chamando a atenção nesse aspecto. Então, Deus misericordioso, abra os meus olhos espirituais, abra a minha mente, a minha consciência espiritual, para que eu possa entender a tua mensagem. E você foque em Deus e na missão. E aí Deus revela a sua mensagem para a sua vida. E você se coloca em frente, em marcha, e faça a vontade divina. Confie na providência divina. Então, embora os que tentam nos prejudicar ou que nos prejudicam de alguma forma, embora sejam culpados por suas ações, porque eles agem com maldade, então eles querem realmente não serem um instrumento de Deus no sentido de despertar-nos para enxergarmos o que Deus tem para nós, mas eles acabam usando do momento, do pretexto para realmente agirem com maldade. Então, embora sejam culpados por suas ações, eles não podem nos fazer absolutamente nada sem a permissão de Deus. É outra questão que você precisa focar. Ah, mas porque o fulano me fez isso, porque o Beltrano me fez aquilo, não sei o que lá. Se eu puder, eu vou pagar com a mesma moeda, para não falar uma besteira aqui, né? Vou pagar com a mesma moeda. Você perdeu totalmente o foco. Aí o foco não está nem mais opaco, ele já está obscuro completo. Que você vai querer devolver com a mesma moeda. Então você se distancia mais de Deus. E aí sabe o que vai acontecer? Alguma coisa pior vai vir. Porque se você não aprende no nível 1, vai para o nível 2. Se você não aprende na dificuldade 1, Deus vai vir com a dificuldade 2. Então aí fica aquela questão, para que sofrer duas vezes se nós podemos aprender na primeira? Por isso, manter o foco em confiar na providência de Deus. Não olhe para o teu adversário, para o teu inimigo e companhia limitada. Não olhe para o dano que ele te provocou ou tentou te provocar. Olhe para a providência de Deus, o que ele quer de você, para você cumprir a sua missão suprema. Transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Então, muito pelo contrário, devemos aprender com Yosef, que pagou com bondade a maldade de seus irmãos e continuou amando-os, apesar do ódio que eles tinham contra ele.
ok? Depois lá na frente nós vamos ver, né, a reconciliação entre os irmãos numa paz harmoniosa, ok? Mas as lições para nós está aqui, nesse sentido todo. Por isso, como diz o Rabi Isaac Luria, dizendo que nesses tempos temos permissão e obrigação de revelar essa sabedoria. Aprenda, mastigue bem, deguste bem, viva e não fique só com você os segredos desta sabedoria. Ensine a outros, porque, afinal de contas, todos nós somos emissários de Deus. Shalom, shalom. Até amanhã.